Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares, estamos aqui para mais um momento devocional. Estamos estudando Atos dos Apóstolos e chegamos no capítulo 18. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo passando pela cidade de Corinto, uma experiência longa, 1 ano e meio, mais ou menos o que ele passa ali, e depois vai para a cidade de Éfeso. E o processo de plantação da igreja de Corinto é bem curioso. Paulo tem o seu hábito de sempre começar nas sinagogas. Ele vai, então, em busca de pessoas que pudessem debater a lei junto com ele, entender a partir dos profetas o movimento de quem era o Messias, apresentando, então, Cristo Jesus, aquele que foi morto e ressuscitou. Ele passou um tempo ali na sinagoga, em Corinto, pregando, evangelizando, e não tinha muitos recursos para aquela estadia naquele tempo. Então ele fez amizade com um casal chamado Priscila e Áquila, que também tinham a mesma profissão que Paulo, eram montadores de tendas, construtores de tendas. E Paulo então começa a morar com eles. Esse casal é um casal que veio de Roma, estavam ali em Corinto, e foi um casal bênção na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Foram bênção nas igrejas que passaram. E Paulo ficou pregando naquela sinagoga, morando com Priscila e Áquila, levantando o seu sustento, até que chegam então Timóteo e Silas da Macedônia, e eles começam então a ajudar o apóstolo Paulo, e ele para então de ficar tentando levantar o seu sustento com a construção de tendas e passa então a dedicar o seu tempo à pregação. Ele fica indignado com aqueles irmãos judeus ali da sinagoga que não estavam se convertendo ao evangelho, um número muito inexpressivo, e o apóstolo Paulo sai chateado e decide pregar apenas para os gentios. E ele vai então para a casa de um homem, começa a pregar ali, e as pessoas começam então a se converter. E eu queria ler este momento do ministério de Paulo, onde ele começa a pregar e o evangelho alcança corações gentios ali na igreja de Corinto. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente a pregar, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Como nós vimos, algumas pessoas importantes se converteram através da pregação de Paulo. Deus se revela a Paulo e mais uma vez pede para que ele não se cale, para que ele não retroceda. Deixa claro que nenhum mal iria lhe acontecer naquela cidade, que ele tinha muitas pessoas que eram servos dele ali naquela região. E Paulo permanece fiel, pregando o evangelho. Isso faz com que um número expressivo de gentios se convertam. A sinagoga ficou tão indignada que fazem esse movimento, indo até Galho, tentando ali falar com o procônsul para que pudesse julgar aquela causa, mas Paulo nem tem que se defender.
Ele fala, isso aí é uma questão da fé de vocês, vocês resolvam. E as pessoas ficam tão indignadas que espancam o chefe da sinagoga por não conseguir ter argumentação e debater ou julgar o apóstolo Paulo. Os ânimos se acirraram tanto que o apóstolo Paulo decide então sair daquela região e ir para uma nova região que precisava também de muitos cuidados. Ele vai para a cidade de Éfeso. E lá na cidade de Éfeso, Paulo passa mais tempo ali, deixou naquela cidade de Corinto algumas pessoas responsáveis, e agora nós iremos conhecer um novo personagem muito importante na vida da igreja de Corinto, que foi apresentado lá em Éfeso. Este camarada se chama Apolo. Ele era de origem grega, mas um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e pregava com entusiasmo a Cristo Jesus. Só tinha uma dificuldade: ele conhecia até a doutrina do batismo de João Batista. Foi necessário então que esse casal, Priscila e Áquila, que acolheu Paulo em sua casa, pudessem então ser responsáveis por discipular Apolo, tornando ele então este grande pregador, tanto amado na igreja de Corinto. É uma pena que não tenhamos tantos registros a respeito dele, mas ele era um pregador carismático e eloquente. A participação desse casal é de maneira tão maciça neste capítulo que eu queria muito trazer as lições pensando a respeito de Priscila e Áquila. Como nós necessitamos de pessoas que sirvam como este casal. Apesar de aparecer o nome, eles eram sempre o casal que ficava nos bastidores, cuidando de toda a logística, apoiando os ministros do Senhor. Tanto receberam Paulo de maneira hospitaleira em sua casa e ajudando com mantimentos, como depois foram responsáveis por discipular Apolo. A minha oração no dia de hoje é que Deus possa te levantar. Talvez você não se sinta tão intrépido e conhecedor quanto o apóstolo Paulo para pregar o evangelho. Mas quem sabe o Senhor não te levantou para ser hospitaleiro, para receber pessoas na sua casa, para ajudar de forma generosa, para ser discipulador de alguém. Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar para multidões, falar para grupos grandes, mas individualmente são excelentes discipuladores. Encontre qual é a sua aptidão, o dom que Deus tem te dado e a tua paixão, mas desenvolva. Este casal foi tão importante nessa jornada, e eu creio que você também, meu amado irmão e irmã, pode ser usado pelo Senhor, quer seja pregando o evangelho, quer seja hospedando pessoas, agindo de maneira generosa, financiando o ministério. Temos muitas coisas que podemos fazer para o crescimento do reino. O importante é que você não cruze os seus braços, não pare de tentar servir ao Senhor, porque é revigorante, vale a pena, é transformador servir a esse Deus. O apóstolo Paulo, então, é responsável pela plantação da igreja em Corinto. Esta igreja é uma igreja tão complexa. Depois você pode acompanhar aqui a série de devocionais que nós fizemos, tanto na primeira carta como na segunda carta de Coríntios, explicando todos os detalhes daquela igreja. Eu queria, neste momento, orar com você, meu amado irmão e irmã. Vamos pedir a bênção do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por tua santa palavra. Eu quero te pedir nessa hora que o Senhor possa levantar servos compromissados com o teu reino. Ó Pai, que cada um daqueles que nos acompanham aqui possa estar com o coração, ó Pai, em missões, empenhados em evangelizar seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Ó Deus, se os irmãos que aqui estão não foram dotados de habilidade de oratória, de comunicação pública, ó Deus, que eles possam encontrar um lugar para servir no teu reino. A semelhança de Priscila e Áquila, que eram tão hospitaleiros, acolhedores, tão generosos em investir em missões. Ó Deus, de repente, essas pessoas que nos ouvem aqui estão recebendo nesta hora do teu Santo Espírito a capacidade de discipular pessoas, pois entendemos que este é um mandamento do Senhor para toda a igreja. Capacita o teu povo, Pai, na autoridade do nome de Jesus é que te oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.